elevando o nosso pensamento ao alto, invocando a luz divina, que Jesus e seus mensageiros nos inspirem ao máximo para que a gente possa melhor aproveitar esse horário aqui, sim, inserindo assuntos no campo teórico dessas obras maravilhosas que a doutrina espírita, através tanto lá do Kardec, como Kardec também voltando com o Chico Xavier, através dos seus mensageiros também, pelos canais mediúnicos, e nos trazem tanta sabedoria e um motivo de sempre de muita gratidão nossa, de melhor compreender a espiritualidade à luz desta e de outras obras, tanto que já estudamos de forma incipiente ainda, mas que esse aprendizado, agregando dia a dia, semana a semana, é de grande valia para o nosso porvir e são ensinamentos que certamente vão ficar gravados no nosso campo mental e de muito aproveitamento, que certamente não tenho nenhuma dúvida de que nos próximos lustros, seja já do outro lado, nós vamos nos relembrar de muita coisa e de muita coisa que vai servir para esclarecer lá do outro lado também. Então, hoje nós vamos abordar o capítulo 32, Entre a Terra e o Céu, chamado Recapitulação. Até para não ficar uma coisa bem meio, né, sem nexo, porque quem possa ter contato com essa gravação que não vai entender muita coisa, porque os personagens são necessários de a gente sempre repetir, porque é uma fase, né, que se deu lá na época da Guerra do Paraguai e teve um desenrolar com essa história aqui na década de 50, 1950. E os personagens a gente tem que assim, recapitular para melhor compreender. Hoje a gente vai abordar a sequência da semana passada, que foi aquele atendimento na casa da Antonina, onde o enfermeiro Mário Silva foi realizar um atendimento e lá, graças a esse atendimento, ele teve o convite para participar do Evangelho no Lar e graças a essa situação que vai ter uma grande importância para o desenrolar desse capítulo de hoje. Então, só recapitulando assim coisas. Então, nós vamos hoje tratar de novo do Amaro, que foi o Armando naquela época da Guerra do Paraguai. Nós vamos falar de novo da Zulmira, que foi a Lina lá na época do Paraguai, né? Então, o Amaro e o Armando teve um caso com a Lina lá na Guerra do Paraguai. Então, a Lina, o que ela fez? Ela, naquela época, num primeiro momento, traiu o Esteves, abandonou, rompeu o casamento com o Esteves, até disse que nunca gostou dele, que foram conveniências, que ela era meio que órfã, não tinha pai nem mãe. Então, lá no Paraguai, ela perto, durante a Guerra do Paraguai, casou com Esteves, né, que na época era um enfermeiro oficial do Exército Brasileiro, e ele lá casou com a Lina, e a Lina, pouco depois, abandonou o Esteves e ficou com o Júlio, esse mesmo Júlio que a gente tem tratado, que tem mantido o mesmo nome, a personalidade é a mesma, ali, mesmo nome, desde aquela época. E o Júlio também, pela Lina, foi abandonado, né, porque ela se inclinou mais para o Armando. Mas o Armando era noivo no Brasil, no Rio de Janeiro, e ficou com ela há pouco tempo, porque quando ela ficou com o Júlio e o Júlio foi abandonado, que ela tentando, se insinuando para o Armando, que ela nunca teve assim, não manteve uma relação duradoura com o Armando, teve um caso, né? E o Júlio, naquela época, ficou muito, né, aquela coisa, vai dizer assim, desapontado com esse abandono e tentou o suicídio. Então, na primeira tentativa de suicídio, ele tomou soda cáustica, dilacerou toda essa região, mas não morreu. 2 semanas depois, ele, sem poder falar, atormentado, né, com infecções da dilaceração toda, estava vivo ainda. Ele vai até uma ponte no Rio Paraguai e se atirou de lá. Então, cometeu o suicídio. Quer dizer, teve a primeira tentativa frustrada e a segunda. Então, ele reencarna
em situação difícil, lá na década de 40 para 50, na figura de um Júlio que teve uma encarnação curta de 8 anos. Se afogou por uma negligência da Lina reencarnada na figura de Zulmira. Então tem que ficar bem, para ter bem essa conexão, porque a Zulmira ela foi negligente com o Júlio, porque tinha ciúmes em relação ao pai dele, que era o Armando Amaro hoje. Na história de hoje, ele é o Amaro. Então, tem essa, só para recapitular, só, porque o resto a gente já tratou e é só olhar para trás lá os outros capítulos. Então, é importante a gente saber disso, porque a semana passada nós vimos as cenas do, do Esteves, reencarnado hoje como enfermeiro, novamente enfermeiro, e ele, enfermeiro, é chamado num atendimento dessa tal da clínica dele, que manda dar uma assistência de medicação para o filho da Antonina, tá? Uma das filhas da Antonina. A Antonina não esquecia que ela tinha um filho, aquele o Marcos, que teve aquele desdobramento. E também isso aí, quem quer, vai ver lá os capítulos anteriores, que está bem claro lá. Essa história está muito bonita. Então, só para entrelaçar essa coisa toda, a Antonina também tem ligação com aquela época, porque a Antonina, a gente falou do Esteves, né? Que hoje é o Mário Silva. O Esteves, na época da Guerra do Paraguai, ele deu em cima da Antonina, que naquela época era a Lola Ibarruri, mulher do Leonardo Pires. Ela então traiu, a Antonina, naquela época da Guerra do Paraguai, traiu com o Esteves o seu marido, Leonardo Pires. Passado um tempo, o Leonardo Pires arquitetou, porque o Leonardo Pires também era enfermeiro, colega do Esteves naquela época, hoje Mário Silva. E ele envenenou lá numa emboscada lá, numa confraternização, no almoço, janta, sei lá o que foi, ele envenenou o Esteves, e o Esteves desencarnou. O que aconteceu depois? Aí segue a trajetória toda. Que a gente viu também nos primeiros capítulos que o Leonardo Pires, em 1870, então tinha por volta de 28, 27 anos, ele teve uma encarnação bem longeva. Provavelmente deve ter ficado encarnado até o início do século passado. E, em vista disso, se justifica que hoje ele é o avô desencarnado da própria Antonina, que é a Lola Ibarruri. Então, a gente viu toda aquela sequência e tudo. O que vai acontecer agora? O reencontro. O próprio Esteves, hoje, Mário Silva, ele se reencontra com a Lola Ibarruri, semana passada que a gente tratou, que é a Antonina. Então, ele se aproxima dela. Mas também teve e foi noivo nesta encarnação presente que a gente está vendo nessa obra, ele foi noivo da Zulmira, que é aquela Lina. Então tem essas ligações, tem os dois lados. Então o Mário Silva, que é o Esteves, ele teve uma relação com a Antonina, que era a Lola, traindo o marido dela, que é o Leonardo Pires. E também, isso claro que foi depois do relacionamento que ele teve com a Lina. Então, ele tem duas frustrações. Uma que levou, ele foi excluído da relação, foi traído até duas vezes. Vai dizer que é com o Júlio e com o Armando. O coração da Lina o traiu duas vezes. E depois, ele se aproxima da Antonina, que era a Lola, e ele então, aquela coisa de traição, ou vai dizer assim, vingança, foi vingado pelo próprio marido da Lola, que eu havia abandonado para ficar com o Estevam. Então, ele teve essa ligação dos dois, se dá lá da Guerra do Paraguai. E vejam só, então, a semana passada, nós vimos novamente o enfermeiro reencarnado como Mário Silva, vai até, por outras circunstâncias, fruto da função profissional dele como enfermeiro, da assistência a uma das filhas da Antonina. E ele tem uma sensação de conhecê-la e se sentindo muito bem lá durante essa visita, e ele é convidado a participar do Evangelho do Lar, que foi
libertador para ele em relação a não agravar um karma de uma forma tão acentuada como nós vamos ver hoje, né? Embora a consciência, muitas vezes, consciência culpada, ela aflora, mas poderia ter sido muito pior do que nós vamos ver hoje. Então, só para a gente saber, então, semana passada, Antonina Loli Barruri, da 1870. E aí, o capítulo de hoje vai ser o reencontro com a Lina Zulmira, com o Amaro, que é o Armando. Através de quem? De um filho que havia desencarnado, né, com 8 anos afogado, e reencarna no mesmo lar, dessa forma, e que externa uma doença praticamente congênita, né, que é uma tendência muito forte de ter infecção nessa região aqui, das amígdalas, da laringe, da faringe, né, e da traqueia como um todo, e que vai ser externado com essa, já está, né, o menino não tem 1 ano de idade, tem praticamente 1 ano de idade, com infecção brutal, amidalite, isso e aquilo, que até depois, naquela época, não tinha hoje o diagnóstico de hoje, mas a gente vai também hoje ver que quando a coisa é kármica e tem um destino, esse propósito não vai depender do tratamento, não vai ser a medicação, não vai ser o acesso à saúde. O desencarne, quando ele tem que acontecer, como vai ser dessa forma com o Júlio, ele é libertador dentro de um destino como oportunidade evolutiva. Então, nós vamos então passar para a leitura e aí a gente vai abordando e recapitulando com as coisas que possam ter ficado de dúvida. Então, eles saíram, o rapaz, o enfermeiro, saiu, ele tinha sido recomendado pelo médico, olha, vai lá, visita essa que é o filho da Antonina, dá a medicação para ela, mas não deixa de ir num outro atendimento que eu vou precisar. E ele não sabia qual era. Aí depois que ele vai saber que era exatamente para ir lá ver na casa da Zulmira. Então, aí isso aí nós vamos ver agora na leitura. De volta ao hospital, que ele saiu lá da casa da Antonina, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o seu chefe, que se ausentara, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velha auxiliar a papeleta de instruções. O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de croup, exigia socorro imediato. Croup é, na realidade, até essa situação desse menino do Júlio, aqui fala no croup, depois a difteria e tudo, para mim ele estava com todas essas coisas, porque croup não se trata com a penicilina, como ele vai ministrar lá. Até existe a croup viral e a bacteriana, até daria penicilina para a bacteriana, mas, em geral, é uma infecção na laringe, né? Mas é na laringe, daquela tosse seca e tal. E geralmente até hoje nem se usa medicação, é só deixar, é repouso, né? Não ficar na friagem assim. Mas ele provavelmente tinha difteria, né? Porque vai ser ministrado e acaba desencarnando. De posse do endereço, munindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silva rodou num ônibus para a casa de Amaro. Olha isso. Daí que nós vamos ver hoje um enfermeiro que vai fazer um atendimento em casa pegando um ônibus, mas tudo bem. É naquela época, né? Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuía de assalto. Não esquecendo o seguinte, então, que esse Mário Silva, né, o Esteves do passado, foi noivo da Zulmira nesta encarnação, Zulmira Lina. Ela abandonou, desfez o noivado, rompeu o noivado com ele para ficar com o Amaro, o Armando daquela época. E ele tinha essa muita revolta com isso, sentia muito, chegava a sonhar, teve naquele sonho que viu no desdobramento que ele se reencontra, vai até a casa do Amaro, fica sabendo que o Amaro, isso no desdobramento, mas ele sabia quem era a Zulmira, se ele olhasse para a Zulmira e até onde ela morava, porque ele sabia onde ela estava morando, ficou sabendo ali pelos vizinhos, aquela coisa, lembra daquela passagem com a Minervina, que é a mãe dele e tudo, e ela conversa, será que esses teus sonhos não são daquele relacionamento teu com a Zulmira, não são da tua cabeça e tal? Então ele tinha essa
essa noção, quem é a Zubira, onde ela morava, e sabia que ela estava casada com um tal de Amaro, que foi alguém que foi a causa do rompimento do noivado dela. Isso a gente tem que perceber para conectar as coisas. Identificado pelo ferroviário, que ele exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado e espantadiço. Ele teve a sensação: opa, isso aqui eu conheço e tal. Vou atender logo alguém, uma criança da casa daquela que me largou para ficar com esse outro, seria filho dela, então. Revelava-se-lhe a decepção na extrema palidez do rosto. Então, refletia acabrunhado. Era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zumbira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar a existência, sempre com aquele propósito de vingança. A raiva incontida, um determinado ódio, né? Sentimento de perda, de frustração, né? Que ocorre muito nesses relacionamentos afetivos quando são desfeitos, abruptamente até contra a própria vontade. Por que lhe competia revelá-la? Aliás, revê-la. Por que salvar-lhe o filho? Se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa. Ele estava. Agora vamos ter que ver assim como ele começa, talvez, a mudar um pouco, fruto daquele evangelho no lar que ele tinha vindo no mesmo dia, né, lá do evangelho no lar, na casa da Antonina, a filha dela. Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhinhos, no culto do Evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração. Lembro lá, então, no Evangelho no Lar, que eu ler aquela parte, reconcilia-te ao teu inimigo o mais rápido possível e tal, no Evangelho de Mateus. E aí, então, o comentário que fez Antonina e uma das filhas em relação ao que ela ouviu no colégio, né, com as coleguinhas, e o próprio Evangelho tinha um hábito, porque tem o hábito do Evangelho, está sempre comentando o hábito da leitura, o hábito de tudo, acaba tendo sempre uma mensagem, pelo menos até para pensar e meditar, ou até para externar para alguém, fruto de o quê? Baseado o quê? Perdão, resignação diante de sofrimento, de situações difíceis e assim por diante. Necessidade da oração, acredita mais na oração, acredita na força psíquica do poder que nós temos de influir através da nossa vontade, o poder das pontes, está falando de passe, purificação de água e assim por diante. Aí então ele começa a se lembrar da parte do Evangelho. As mãos que curam não podem ferir. Ele ouviu isso. As mãos que curam não podem ferir. O enfermeiro diligente será, sem dúvida, o irmão de todos. Ele ouviu isso da menina, lá da filha da Antonina. A vida não termina nesse mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Tudo isso estava fervilhando na mente dele enquanto que ele estava se defrontando com aquela situação. Vou ter que atender quem eu odeio. Seria assim, mais ou menos isso. Vou ter que atender o filho de uma que me traiu. Para ele, na cabeça dele, ele foi traído. E que horror isso. E aí, se lembrando algumas horas, momentos antes, naquele evangelho. Anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos concurso de um amigo. E, indicando o quarto próximo, acrescentou: Zumbira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o CRUP foi positivado. O enfermeiro impassível obedeceu maquinalmente.
varou a câmara, perturbado, lívido. Ele estava incomodado, ele saiu do prumo, né? Ele estava assim, um ambiente hostil e as coisas aquela borbulhando na cabeça dele, os canais de inspiração, naturalmente do ambiente que a gente vai ver que ele está sendo recebendo também intuição, e aí tem aquela situação que todos nós estamos, seja quando ocorre qualquer situação de dúvida, de fraquejar na fé, a decisão ela é nossa. Não é o mundo espiritual. Me inspira se eu quero inspiração. Inspira mudar de atitude e decidir pelo melhor caminho se eu tomar, me esforçar para seguir o melhor caminho. As leis de Deus estão na consciência, né? Está no livro dos Espíritos. Então, nós sabemos o que é certo, o que é errado, a decisão é nossa. Não é um espírito muito fácil chegar ao espírito, agora vem quase que uma voz falando, faz isso, faz aquilo, tá? Pode até, torço por ti, estou te suplicando, tudo, inspirar do outro lado do mundo espiritual, dar um passe, magnetizar, afastar talvez alguma interferência, mas a decisão é nossa. Então, naquele momento, a decisão é do enfermeiro Mário Silva diante da adversidade, tá? Diante de um conflito de interesses, situações humanas que ele vai ter que decidir pelo melhor caminho. Pode, aí são coisas que todos nós enfrentamos até no nosso dia a dia. Não quer dizer que todos os dias tem esses desafios, mas tem situações que a gente vai para um lado, vai para outro. Alguns nós invocamos, nos inserimos na lei de causa e efeito. Nós damos uma causa para a nossa escolha e se essa escolha gera um efeito. E esse efeito, quando ele é em oposição ao universo, em oposição ao que é o bem, ele é um ponto a ser, necessariamente a ser reparado no futuro. Qual é esse futuro? Não tem, vai para a tua conta, vai para o débito, né, psíquico. A conta bancária é um débito. Vai ter que pagar, não sei, amanhã de manhã, quando, a próxima encarnação, daqui a uma hora, daqui a um mês. É uma conta psíquica. Entre Zumir, bom, o enfermeiro impassível obedeceu maquinalmente, parou a câmera e parou. Quando viu a mulher que amara apaixonadamente, trazendo o pequenino no colo, registrou súbita vertigem de revolta. O menino esse aí não tinha praticamente um ano ainda, estava em meses. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguiciava-o. Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção, pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la, de longa data. Ele próprio se surpreendia sobressaltado. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito de esforço. Aí começa a cabeça dele a trabalhar. Olha aqui, a felicidade deles é esse aqui, esse menino é outra coisa. Qualquer coisa começa a aparecer na cabeça dele ideias diabólicas, né, de como poder se vingar, e aí são coisas da intenção que vai passando pela cabeça. A gente não pode também esquecer aqui da primeira encarnação do Júlio, com 8 anos, ele se afogou numa praia no Rio de Janeiro, e quem estava cuidando dele era a Zumira. Aquela Lina estava cuidando do Júlio lá de 1870, hoje na figura de uma criança. E ela também inconscientemente, não sabendo o porquê, ela externava isso como ciúmes, mas tinha
uma vontade de tirá-lo do caminho dela com o Armando, que ela tanto queria já naquela época, ela não teve por inteiro, porque o Armando naquela época era noivo e casou com outro. Então, ela tem o Armando hoje na figura do Amaro e tinha um intruso no meio, que não era uma mulher, mas era o filho amado do Amaro, que tinha um propósito. A gente viu que no mundo espiritual ele se comprometeu a acolhê-los, a todos aqueles daquela toda essa trama envolvendo a Lina desencarnada, que hoje é Zubira. Júlio cometeu suicídio, acolhê-lo nos braços como filho. Isso no mundo espiritual ele se comprometeu. E ele, a grande figura aí de todos, assim, de mais assim elevado entre essa trama toda, é do Amaro, que se prontifica numa reencarnação a recebê-los. E recebe a Zumira com essa figura. Então, o casamento não era aquela perfeição. Ela, no primeiro momento, teve aquela Odila obsediando dia e noite lá, né? Aquele tormento que ela passou muito, mas com aquela culpa de ter sido negligente. Ela inconscientemente concorreu para que houvesse o afogamento do menino. Claro que aquele afogamento também estava atrelado à lei de causa e efeito, aquele afogamento na segunda tentativa do suicídio que ele comete lá no Rio Paraguai. Então, essas coisas a gente tem que fazer assim, então são circunstâncias que se conjugam, sim, mas há fatos que ficam acima disso e que estão previamente determinados no destino de cada um. Né? Mas não tem como fugir de um processo de culpa, né? de remorso e assim por diante. Fala, Flávia. A Zulmira poderia não ter sido omissa e não ter sido né, uma agente quase direta do afogamento do Júlio e ele ter morrido assim de uma forma similar numa outra circunstância, né? Isso não era Isso predeterminado. é o que Ela acontece. se omitir, né? Exatamente, Claro, isso ela foi acontece atraída pelo psiquismo muitas, dela. muitas das coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família, nas relações, que elas ocorrem porque é destino. Mas poderia, se a gente fosse omisso ou contribuísse indiretamente, ia acontecer igual, mas nós íamos nos inserir naquele remorso. Nós Exatamente. iríamos nos transportar para dentro daquele destino. E é o que Que foi aconteceu o com a que aconteceu Subira com ela. Uhum. e o que vai acontecer com o Mário Silva. Então é isso Sim. que eu quero fazer essa relação. O Júlio provavelmente morreria numa situação meio parecida por conta de todo o Isso. histórico dele. Mas ela poderia não estar inserida diretamente nisso, mesmo o psiquismo dela Isso aí. atraindo, assim, mas não era Ou, predeterminado isso, né? vamos Ela pegar, acabaria. vamos pegar assim um exemplo qualquer, não vou sem exemplificar, é hipótese, né? Um familiar nosso, alguém está nós temos lá um pai, uma mãe com Alzheimer. Tá lá, vai levar, então tá a trajetória, sei lá, vai ficar 10 anos e tudo, vai desencarnar de um jeito ou de outro. A gente pode ser amoroso, atencioso, fazer o máximo do lado humano, como pode também, como muitos fazem, abandonam numa casa, numa clínica, praticamente nem visitam só para quando tem que levar lá dinheiro ou quando chama para mantimento. Muita gente faz isso. Lá adiante, vai desencarnar igual, é um horror, é um sofrimento. Essa palavra sofrimento ela tem que ser bem usada. Né? Faltou amor? Provavelmente sim. Ia morrer igual? Sim, ia morrer igual. Mas eu facilitei esse distanciamento. Eu sei, conhecidos, até familiares, algumas coisas, gente assim que desencarnou mais rápido por falta de atenção, de amor. Falta até de condições materiais, que tivesse essa situação, pelo menos no Brasil, social, de aposentado, com uma aposentadoria ali de 1.000, 2.000 reais, sei lá, dois e pouco, para ter que ficar numa clínica dessa, com senil e tudo, tristeza, depressão profunda, melancolia persistente, mal alimentado, e a pessoa vai. Mas não podia a família ter feito mais. Condição material difícil.
Mas o amor, muitas vezes, a atenção, ela sobrepõe a todas essas... A gente vê isso. E aí tem aquela coisa inconsciente, pô, que vai logo esse problema. Tem, às vezes, é o inconsciente, isso aqui a Zumira não foi conscientemente. Agora eu vou lá e vou deixar esse guri ser afogado. Não, não foi isso. O Mário Silva também teve a oportunidade, a gente vai ver no texto, de ele se inserir nisso e realmente matar o menino ou contribuir para que ele morresse rápido. Não fez, mas teve no limiar disso. A situação ela é inconsciente. Quer dizer, inconsciente a gente chama, né? Porque na realidade fica a nossa consciência trabalhando. Quando a gente deseja, de uma forma até um pouco covarde, né? Não quer participar direto, mas deseja que tal coisa aconteça. Esse é o problema da consciência. Isso quando o espírito, a individualidade humana, seja aqui ou do outro lado, evolui mais, se dá conta com mais facilidade desses momentos nossos de fraqueza. O nosso inconsciente que contribui ou concorre de uma forma de querer que tal coisa possa até acontecer para abreviar. A ideia Francisco, de... Oi. Francisco, só deixa eu te perguntar uma coisa bem, só que vai passar. Essa situação para espíritos como tu falou aí, que tem um pouco mais de entendimento, se a gente tem, por exemplo, os nossos problemas para resolver, que vai ser, como tu disse também agora, ou daqui a um mês, ou nas próximas vidas, se nós começamos a nos dar conta, se a gente começa a evoluir um pouquinho, se a gente começa a se dar conta que muitas vezes as dificuldades, principalmente com os familiares, no trabalho, ou alguma questão que acontece assim de uma hora para outra, que tu tem o poder da decisão de ou ir para o conflito, ou baixar a guarda, baixar a cabeça, virar as costas e ir embora. Será que isso são coisas assim que estariam assim como, vou dizer o nosso karma agora que me faltou a palavra, que nós teríamos que resolver isso e nós conseguimos passar essa fase, ou nós vamos ter que passar igual, entendeu? De uma outra forma. Porque existem coisas assim, eu vou vir com meu pai, ou com minha mãe, ou com minha avó, ou com meus filhos, né? E aí eu vou ter uma certa dificuldade. Mas se eu tiver um certo conhecimento, assim, que a gente vai começar, eu vou ter mais tolerância, eu vou ter mais entendimento, que muitas vezes eu evitar o conflito pode ser que eu acabe passando esse desgaste nessa existência e isso passe. Eu acabe não caindo novamente, né, num grande desastre que possa. Isso é possível, né? Claro que Não é sei se eu... possível, tanto é que esse se dá conta, eu estava me referindo também a se dar conta depois que aconteceu. Mas se dar conta antes de uma provável até derrocada nossa diante de um fato, é também mais engrandecedor, né? Aí tá em sintonia com a inspiração divina, é de evitar o mal maior, né? E se sabe pelos espíritos, pelas recomendações do mundo espiritual, que o silêncio é uma grande arma que nós temos contra o deslize, contra a derrocada, contra o somatório de karmas a serem reparados no futuro. Silenciar, recuar, não ser partícipe de uma situação em que nós... E a luz, por exemplo, temos dúvida, a gente está sendo... mas eu estou silenciando de uma situação que eu deveria afrontar para até tentar evitar o mal maior. Bom, aí são conflitos que nós podemos passar por isso, e aí o recuo, esse silêncio, ele necessariamente tem que se socorrer do mundo espiritual através da oração, porque pode acontecer, claro que isso aí é mais profundo, né? Quem tiver aí, não tiver formação espírita, fica difícil até de ouvir isso. Pode, nesse momento de dúvida, diante de um grande, sim, uma possível derrocada nossa, como agora nós vamos ver do Mário Silva, ele tivesse inspiração de baixo dos adversários espirituais da Zumira, do Júlio e do Amaro, ele poderia ter cometido o ato naquele momento. Mas ele estava sob proteção ali, o Clarence, o Daldir e outros que estavam ali no ambiente estavam sob supervisão.
E nós podemos também cair nesse dia a dia nosso, no momento de dúvida, e a gente está diante uma coisa complexa, não é fácil decidir aqui, será que eu vou interferir ou não? Será que eu denuncio ou não? Aí é buscar no silêncio a oração. E essa oração, se for feita com meditação de noite, preparação, certamente durante a noite, no desdobramento, aí não é aquela questão de interferência do mundo espiritual. Nós estamos pedindo. Pedi e obtereis. Estou pedindo, clamando uma ajuda, uma conversa amiga que me dá uma clareada. O que eu faço? E aí, durante a noite, nós vamos ver, como vimos aí, quando esse desdobramento acontece com qualquer um de nós. Aí, durante a noite, a conversa amiga com o mundo espiritual vai nos levar a reflexões, e no outro dia a gente não vai ter frase pronta, não vai ter texto, eu falei com esse, com aquele. Vai estar aquela coisa, olhou no espelho, lavou a cara, fez uma coisa, passa a barba, está ali, e vem, vou fazer assim, assado, vou recomendar, falar com fulano, sabe o que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer tal coisa que vai gerar tal outra coisa. Isso é fruto da conversa com os amigos espirituais. Eles não dizem para nós, faz isso, faz aquilo. Eles entram no assunto, quando a conversa é fraterna e elevada, né? Pode ser mais aqui duplo inferior, às vezes a coisa é muito mais bruta, né? Vai pegar aí os nossos muitos espíritos protetores nossos, que eles são brutos, né? A gente chama de Exu, tem alguns daí da faixa da Umbanda e tudo que se tem aí, dessa faixa do duplo inferior, eles são mais brutos. Eles são brutos, eles não são muito assim de conversa, muita fraternidade. Até dizem, trabalham para o bem, mas eles são mais brutos. Pode ver quando um Exu, uma coisa que fala em relação a umas coisas, ele não tem muita paciência, não tem nem vocabulário, muitas vezes, né? Não tem nem essa compreensão. Porque ele já sabe, olha, isso, aquilo, pô, ele está dando trela para aquele outro lá, mas o que é isso? Eles já são mais brutos, o aconselhamento deles vai ser mais, deixa que eu faço, corre na frente e faz, e às vezes até, e eles atuam muito, né? Isso até às vezes se torna um perigo, mas eles atuam, tiro na frente, tudo. São os espíritos esses, os espíritos guardiães, que estão auxiliando, eles não vão ali, eu vou abraçar o outro obsessor, eles não têm muita essa paciência, eles vão afastar. E aí tem a simbologia, né? Vai dizer, vai ser outro, usou a espada, usou isso, usou lance, usou porrete, tudo isso tem do outro lado. E acontece. Não é que seja ruim isso aí, é bom até, né, ter essas proteções, mas eles têm que reconhecer que existem essas faixas vibratórias. Eles também estão evoluindo. A gente recebe num centro espírita, quantas vezes eu recebi, não nem vou chamar de Exu, quiumba, né? Esses quiumbas, todo deformado, ele necessita muito evoluir e ele necessita, na nossa energia, então, quando ele dá passagem através do médium, ele aproveita muito desse canal fluídico, do duplo etérico e do corpo físico bruto do encarnado, do médium, e eles experimentam uma sensação muito boa durante alguns minutos ali de receber essas emanações. E o corpo espiritual dele, muitas vezes, sai mais aliviado. E é por isso que cabe ao dirigente, à própria corrente, dando energia para o nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha que está aí, para ele poder ter um alívio e se estimular a reencarnar. E se estimular a reencarnar. Eu tenho várias coisas até para falar depois que eu estava lendo, estou lendo bem devagar esse nosso livro da Celina, juntando com esse, com aquele do Barçanufo, coisas muito interessantes. Eu vou ver se eu me lembro para até o final a gente comentar algumas coisas, inclusive da passagem de Jesus, de Maria e tal. Vamos tentar avançar aqui. A felicidade daquele templo doméstico dependia, naquela hora, de sua atuação, a atuação dele, Mário Silva, né? E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer. Na sua cabeça dele é pensar em coisa ruim. Olha o anjinho do outro lado, né? O pretinho aqui do escurinho. A pergunta criminosa traspassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. Olha só, pensou, se houvesse naquele ambiente
espíritos malévolos, adversários dos envolvidos, poderia ele colocar em prática o que ele está pensando. Aquela raiva, aquele ódio, que até aliviou um pouco aquele ódio por causa daquele evangelho, ele passou a pensar em coisa certa e errada, e passou pela cabeça dele, podia ter aqui a minha grande vingança, deixar esse menino morrer, seria fácil. Estava ali, o menino com febre, com isso, infecção naquela época, da década de 50. Contudo, a lembrança do culto da oração, o lar de Atorina, voltava ali à cabeça. As consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela regressavam-lhe aos ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Tudo coisa que ele ouviu no Evangelho do Lava. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é a vitória da luz. Então, todas essas frases estavam vindo na cabeça dele, aliviando e dando para ele uma condição de melhor escolher a partir daquele momento. Veja só quanta situação oriunda daquele evangelho no lar. Os retalhos da palestra edificante afiguravam-lhe rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe na consciência em breve minuto. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada e o reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Então, ela estava lá no quarto, ele vem com ele no colo, o menino lá, elegante, com febre, mal, e ele vê, é a Zulmira, ele nem percebe quem é o menino, o Júlio, e nada, mas ele tem aquele sentimento de repulsa. E, ao mesmo tempo, todos esses conflitos, essa coisa fruto daquele evangelho. Correspondeu à saudação, cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário implorou a pobre senhora agoniada. Quer dizer, ela reconheceu, e ele, Mário Silva, ex-noivo, compadeça-se de nós, ajude-nos. Esperei meu filhinho suportando os maiores sacrifícios. Será crível, devo agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços que lhe emudeceram a garganta. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecera-lhe o espírito. Sempre quando nós temos uma raiva em relação a alguém, uma situação, quando essa transição, que nós vamos lá, a mudança do comportamento, nós passamos por uma fase de indiferença. Sempre, né? Essa situação assim, quem de nós já não teve algum conflito com alguém, uma animosidade com alguém, e aí teve um momento de raiva, ou de pensar, de comentar com o terceiro, e ficar assim realimentando. E quando há uma oportunidade de reaproximação, ou pela interferência de um terceiro, um familiar, amigo, que vai tentar reaproximar, ou até por um encontro fortuito, num primeiro momento da transição, nós, assim, às vezes, desliga aquela raiva, aquele laço fluídico deletério com aquele passado, e a transição passa pela indiferença. É aquela coisa do eu não quero mal e tudo, mas também aí no segundo momento, mas tá, por mim tudo bem, vai lá, esperando que alguém faça por ele, ou alguma coisa. É o período da indiferença, que aí depois, sim, no segundo momento, em que a gente vai aí até somar esforços para ajudá-lo. Isso é uma questão humana, né? Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zulmira rira-se dele anos antes. Olha, ele se lembrando, né? Rira dele, ele tentando se reaproximar dela, e ela já nos braços do Amaro, e ela, né? A Zulmira é aquela Lina lá daquele passado. Não dá para se esquecer que a Lina abandonou o Esteves, dizendo que, ainda jogou uma frase, lembra daquela frase que ela jogou na cara dele? Eu nunca gostei de ti, eu me aproximei de ti por conveniências,
Foi uma solidão que eu não tinha como resolver por aqui e acabei aceitando esse nosso casamento. Eu agora estou inclinado a me afeiçoar mais pelos teus amigos. E ele levou os dois amigos que ele tinha, na época, o Júlio e o Armando, para a casa dele. E quando ele estava de serviço no Exército, lembro disso, né? Lá dos capitães, no serviço que ele estava no Exército, os amigos frequentavam a casa dele. A confiança dele era tanta nos amigos e na própria Lina, naquela época, a Zubira, e que acabou que acontecendo o fator humano. O Júlio se afeiçoou por ela, se apaixonou por ela, e ela, nessa transição, desfez o casamento com o Esteves, que é esse Mário Silva. Então, olha aquele sentimento inconsciente daquela época, aquela revolta, mas o hoje ele canaliza aquela revolta do passado no noivado desfeito hoje. Então, esse noivado desfeito hoje, ele deu uma carga muito maior do que foi desfazer um noivado, desfazer um namorado, alguma coisa, até o casamento. Vai dizer o quê? O que vai fazer? Não estou sentindo mais. Mas não, voltou aquele passado com esse. Então, isso a gente tem que levar também em consideração. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente, ou até fica sabendo de um terceiro, ou de um fato, e acha assim, não, por si só isso não seria razão. Sim, mas quem vai dizer que não tem uma questão pretérita que está potencializando aquela reação hoje? Né? Tem que ver como a doutrina espírita ela é consoladora. Consoladora até para quem, no aspecto de análise, né? Nos conforta mais e diz assim, pô, diante de tal fato, eu sei que tem alguma coisa que eu não preciso saber objetivamente, mas provavelmente tem e é ligado a alguma coisa de passado. Agora, e quem não acredita em passado? Quem não acredita em pré-existência da alma antes de encarnar aqui? Aí fica difícil, fica até pobre sob o ponto de vista intelectual de compreender o fenômeno da vida, né? Veja que coisa triste. Olha, graças a Deus a gente acredita em reencarnação e acredita em mundo espiritual. Graças, graças, graças. Quantas e quantos séculos a gente não acreditava. Ô Francisco, essa situação que tu falou da pessoa sentir muito mais aquela situação porque está ligada a um pretérito de outra vida, explica muito esses crimes dentro de casa que estão acontecendo cada vez mais, né? Ou até dos maridos, dos companheiros matando as mulheres, ou até assim, adolescentes matando as namoradas que terminaram. Porque é bem que tu falou, tu olha de fora e diz, nossa, um fim de namoro, um fim do... Tá, é ruim, mas assim, não é o fim do mundo. E aquilo é intensificado numa potência. Isso a gente está vendo muito atualmente, né? Muito, cada vez mais, né? E às vezes uns crimes horrendos, né? Cruéis. Aí tu vai ver a causa desse momento, aí vai lá a reportagem que puder feita aí, né? Sei lá, no jornal que você lê ou tem acesso, parece uma coisa ridícula, sem, mas que isso? Só por isso, só por aquilo. Ou até aquela, a mulher pediu coisa protetiva da justiça para o distanciamento da coisa, e aí ele se reaproximou, vai lá, tem uma saidinha, na saída. Agora havia até um caso aqui que até virou notícia, não policial, mas do fato jurídico, né, dessas saidinhas. Um cara em Brasília que teve uma saidinha, estava condenado a 32 anos, e em Brasília estuprou e matou não sei quem. A saidinha do Dia dos Pais. 32 anos. E aí a saidinha foi porque a índole criminosa e junto com aí teus pecados te encontrarão psiquicamente. Claro, provavelmente aí era quem foi estuprada, a estuprada. Não existia, assim, não vou nem usar essa palavra justiça, mas a ligação psíquica certamente tem, mas aquela índole criminosa, ela já vem, ela não vem de hoje, isso não é um processo de uma encarnação e nem no mundo espiritual estava simplesmente, tem um histórico que aí vem, que vai dizer assim, aqueles guerreiros, aqueles coisas, na próxima encarnação já, não, vem do mundo espiritual, continua um criminoso e vai indo, e é atraído compulsoriamente a um processo de encarnação. Só para dar um parênteses aqui, que eu ia até falar da obra, que me lembrei, ali as encarnações compulsórias, elas tomam conta de muita oportunidade encarnatória.
aqueles que eu falei do Inácio, que fica lá, tá perto, vai ter uma relação sexual ali e vai, se atira ali, quer encarnar. Aí dorme ali, pá, livre. Aí nasce, aí tem outra trajetória, nem tem consciência. Né? Nós já encarnamos 50% dos Inácio, já encarnamos essa forma. Na época de Jesus, na época do cristianismo, naquele período até o pré-cristianismo, aqueles 50, 200 anos antes ali, e principalmente depois, no mundo espiritual já era notícia a vinda de Jesus. Tanto é que por isso, por que os profetas diziam que vinha o Messias? Isso é notícia no mundo espiritual. Quem tinha sensibilidade mediúrica captava a notícia. Como qualquer coisa, né? Hoje, vai dizer, ele teve presciência, pré-conhecimento de tal coisa no mundo espiritual. Tem coisas que são notícias no mundo espiritual. E às vezes até o espírito mundano fica sabendo. E às vezes passa por um sonho, ou numa coisa, ou uma corrente mediúnica, é uma fofoca espiritual, mas às vezes tem um fundo de verdade, porque é notícia. Na época de Jesus, quando ocorreram os primeiros sacrifícios que iam em holocausto por ele, quer dizer, eram jogadas, devoradas pelas coisas, eram crucificados, e muitos, e aí orando, e isso, e um cantando. Muitos desses desencarnavam, e havia os que desencarnavam por omissão desse período, ou seja, não queriam, não se somaram à causa de Jesus, chegavam no mundo espiritual muito arrependidos. Eu tive num período sublime lá, ficam sabendo de mais coisas e tal, e não aproveitei. E aí fazem um esforço, por isso que os primeiros 300 anos do cristianismo foi de muito testemunho, né? Aqueles que foram levados ao sacrifício, de reencarnar já com esse propósito. E faltavam mães para dar a condição para que muitos reencarnassem. Então, essa corrida que eu estava falando até, que o Inácio fala, que a corrida para adormecer na encarnação, a corrida pela encarnação, no mundo espiritual, principalmente naqueles primeiros 300 anos do cristianismo, a maioria dos espíritos, queriam reencarnar para dar o seu testemunho a favor do cristianismo primitivo, de reviver o evangelho, e seguir uma nova forma, uma nova vida, espíritos que naquela época até se sublimaram, que ali mudaram o seu comportamento e tiveram uma longa trajetória, até hoje estão aí no mundo espiritual servindo ao alto. Esses espíritos tiveram uma disputa terrível para reencarnar naquela época, porque não tinham muitos ventres, né? Muitas mães predispostas a receber aquelas reencarnações compulsórias com a anuência do alto para servir a causa do cristianismo. E por isso a gente vê até pela história, vai ver naqueles livros da nossa, 2000 anos, 50 anos depois, todas aquelas épocas aí que relatavam o sacrifício do cristianismo primitivo, que eles atuavam psiquicamente sem medo, né? Sem medo da dor, do sacrifício, e se doavam ao máximo para a causa. Já encarnaram com esse propósito. Interessante isso, porque é uma outra forma de a gente ver também a luta para reencarnar compulsoriamente. Dizem também os espíritos que muitos, no século já, metade do século passado para cá, da Segunda Guerra Mundial para cá, há uma corrida muito grande de espíritos que estão nessas áreas intermediárias do mundo inferior da crosta terrestre, perceberam o chamamento final e afunilou muito, tem se afunilado muito o processo de reencarne. E muitas dessas coletividades, até ligados aos desregrados, né, espíritos, né, com concepções morais pouco elevadas, mas inconscientemente sabendo, ou eu tenho que agora
ou não vai ter mais vez, que é os chamados exilados da terra, né, que vão ter, e já muitos já foram, e muitos vão ainda ser encaminhados à proibição, ao impedimento, a colocar mais um filtro para reencarnar aqui na Terra com essa concepção moral menos elevada. Isso é interessante também, todo esse processo. Felizmente é isso, e te percebe, então, que boa parte dos espíritos, então, que vão reencarnando depois da década de 60, 70, 80 e tudo, já na virada do milênio, já são espíritos já diferentes, entre 3, 4, vai ter um ali que ainda escapou dessa aí, está tendo um estímulo para ver se ele se... Mas ainda tem no meio esses cruéis, esses criminosos, homicidas, né? E assim por diante. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. A ministração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Olha ele pensando em mudar a medicação, em alterar a dosagem, né? Júlio encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando o perdão. Não esqueci que Antonina, então, que aquela Lola, a mulher que ele tirou do Leonardo Pires, que ele sentiu teve uma sensação de paixão por ela. E aquilo ali, então, atenuou também, não só o Evangelho, ele estava eufórico de ter conhecido a Antonina, e mais ainda quando ficou sabendo que ela era viúva. Se viesse àquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado o Petit sem piedade, recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Ou seja, aí vê assim, aquele homem velho, aquele de ontem, antes de hoje ter ido naquele evangelho do lar, aquele Mário Silva teria feito a justiça usando o subterfúgio da eutanásia, mudando a medicação e tudo. Quantos casos desses não acontecem, né? Assim, em hospitais, clínicas, até enfermos numa residência? Quantos casos, quantos relatos do mundo espiritual se tem de pessoas que foram vítimas disso? Mas é aquela coisa, a situação pretérita se reencontrando com a oportunidade. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atenazavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante, e, embora assinalasse graves complicações, que certo deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável. Fez a aplicação do soro antidifitérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Ele tinha um propósito, olha ver a forma pensamento, né? Ele ainda está nessa dúvida, botando na balança. O que eu ouvi no Evangelho, o que eu senti. O que eu senti foi muito forte. Hoje eu não estou sentindo forte uma raiva, um ódio até contra essa zumbida, mas está guardado comigo. Eu sofri muito tempo, então não é agora. Eu tenho. Inclusive, ele estava com uma determinada ojeriza desse Júlio, aí o porquê do porquê, aquela coisa da pretérita, o porquê do porquê, mas o inconsciente dele martelava. E esse fato de ele ali naquele ambiente, ministrando a medicação, tendo esse sentimento, certamente ia contribuir para o fato de ele desencarnar. A forma pensamento, a indução magnética do nosso pensamento destruidor, produzindo energias deletérias, num momento como esse, ele pode acelerar o processo de desencarne. Não tem alguém doente, né? Vai lá, tem pessoas que não... Né? Eu acho que a visita tem que ser restrita mesmo nessas horas, mas pessoas negativas, eu já vi cada caso. Eu acompanhei um familiar até da Ângela, e que eu fui até os últimos dias com ele, estava com câncer de pulmão.
É ruim dizer essas coisas gravadas, mas a pessoa nem vai ver. Mas aí eu me lembro que eu estava indo lá com ele no hospital, conversava com ele e tal, e ele passou até, ficava aquela coisa de falar, e aí, como se fosse até um padre, né? Eu ia ali para conversar e sabia o que ia acontecer com ele. Ele foi indo, decaindo, foi né, aquela coisa, quarto, depois lá na semi-UTI, depois já estava na UTI. E quando eu fui visitá-lo lá na Santa Casa, ele já estava em pré-coma, assim, com dor, e estava induzido, né, sedado profundamente, mas ouvia, dava para ver, tinha reação, apertava a mão, respondia sinais, e eu vi que ele estava agitado, até a enfermeira ali, né, eu estava ali toda hora, monitor, acelerando, aí passei, conversando com ele, e aí, fulano, tá, lembra aquelas nossas conversas? Você falar com ele a linguagem dos sonhos, aquela, vai sonhar com um hospital, com alguém te atendendo, tu atende, olha que o sonho é importante. Não querendo dizer assim, tu vai morrer. A linguagem é aquela que se faz intermediária. E estava indo muito bem. Olha, foi assim uma conversa de acho que uma meia hora ali com ele, foi muito bem, estava assim tranquilo, depois estava estabilizado e tal. Passou um tempo, eu saí e era visita um por vez. Aí estava o filho dele, né, um filho, já tinha 20 e poucos anos, 20, sei lá. O filho dele estava para entrar depois de mim. E eu saí, dei tchau ali, até estava uma segunda mulher dele, tchau, tchau, tchau. E aí voltei para o FEMA, trabalhava no FEMA. Passa um tempo, me liga que horror, tu não pode nem saber. O fulano foi lá, aí o filho dele estava ele ali, começou a chorar, desesperado. Ai, não me deixe, não sei o que, segundos pelados com deram. Mas assim, ó, aniquilou todo o. Naquele dia de tarde, ele desencarnou. Sabe, ataque de histeria mesmo, segundo os relatos, né? Desequilíbrio, desajuste, um monte de coisas, coisas ali, certo ali, de culpas, de coisas, de interação, mas tudo dentro da UTI naquele momento. Eu estava só me coube depois, dei uma passada lá no enterro, lá, porque era ele contra o parente aí. Mas que coisa. Aí eu fiquei imaginando assim, o que é. A gente vê assim, encarne, desencarne, está encarnado ou não está. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Aí tu vai num ambiente, tu receber num ambiente alguém desajustado, principalmente numa hora dessas, desacelera o processo. E esse desajuste continua do outro lado. O espírito, a força pulsante, a luz foi para o outro lado, com outro corpo chamado corpo espiritual, com as mesmas sequelas, as mesmas doenças, vai ser acolhido, e se lá do outro lado já atormentado, lá vai ter que ser contido, vai ter que ser elevado também, você vai ser entubado, vai receber outros tipos de medicação, também porque não está atormentado. Agora, chegar do outro lado lá melhor, também o tratamento e a sequência se tornam também mais acessíveis, mais compatíveis, né? A melhora geral do paciente, da pessoa. Mas é isso, só um parênteses. Reparamos, bom, aí o que acontece? Ele tenta, aí começa a cabeça dele pensar e fazer assim, eu vou aniquilar ou não vou. Aí entra o Clarence, percebe tudo isso, é claro, o ambiente era de proteção. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarence, olha a escura substância, o pensamento dele destruidor, inconsciente, quero, mas não sei se devo, mas estava saindo substância, energia deletéria. A gente vai estar falando assim, o passe, eu tenho a vontade, estou invocando, e coisa, a energia vai ser qualificada. Se o propósito está com raiva, está com angústia, está com isso, está com aquilo, vai dizer assim, aquele abraço que deu lá o filho no rapaz lá que desencarnou, e inconscientemente estavam saindo energias deletérias, desajustou tudo. Bom, reparamos então que as mãos de Mário feriam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Olha o isolamento. Está numa corrente mediúnica. Se não tiver bem uns médios e tudo, o mundo espiritual cria cápsula, tudo. Não vai ser essa energia
deletéria do médium invigilante, que naquele dia fez isso, fez aquilo, ele não vai contaminar a corrente. Então, essas coisas são feitas. Ante o assombro com que observávamos a esterilização daquele fisco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Mário Silva, inconscientemente procura envolver a infeliz criança, contudo, as nossas defesas estão funcionando. Odila, que chamara Blandina e Mariana, chamaram lá daquele candário onde ele se recuperou, acompanhava a medicação ansiosamente. Abnegado amigo, dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Clarencio, que estabelecera a extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te contudo. A vontade divina expressa na lei não nos rege, faz sempre o melhor. Que nos rege faz sempre o melhor, não é que não nos rege. E talvez porque nossa irmã decepcionada ensaiasse nova perquisição, o devotado condutor pediu-lhe calma. Não indagues agora, saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância, carinho. A interlocutora recompôs a expressão fisionômica, denunciando humildade e disciplina. Aqui tem que ter um parênteses também. A Odila, não esquecer, estava aquele processo antes de recuperação da obsessão que ela fazia contra a Zulmira. Ela depois melhorou bastante, mostrou esforço e tal, mas ela não teve as ações desse passado da Guerra do Paraguai, lá do Júlio, daquela trama toda, né? O Esteves, hoje Mário Silva, do Leonardo Pires, né? da Lina, ela não teve acesso a essas informações. Vai ter depois. Ela não tinha, por quê? Porque ela estava em processo de recuperação, estava teve uma recuperação exuberante, mas aquele véu do passado foi mantido. E ela não tinha preparo para suportar isso. Então, ela viu o reencarne do Júlio sem saber que o Júlio tinha praticado um suicídio. Suicídio por quê? Por ter perdido a Lina. E a Lina é a Zulmira, que é a mesma que ela obsediou. E que foi a causa do desencarne. Aí a questão humana ela ia interferir, porque ela não estava ainda com preparo, não estava com uma solidez psíquica elevada para suportar a informação. Isso também é humano. Quantas coisas, vai dizer assim, a gente fala assim do silêncio e da omissão, não é a mentira saudável. Tem coisas, são verdades, tem que dizer, tem que externar, contar tudo. Tem coisa que a gente não tem que contar, vai ofender, não tem um preparo da outra parte para ouvir aquela situação naquele momento. Futuramente vai ter ou a dessa encarnação, ou do outro lado, né, uma compreensão maior para melhor suportar até uma determinada inconformidade. Isso é humano, isso faz parte, tem que ter bom senso. Né? Então é assim que se dá. Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo. Descontrolava-lhe o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro, aflito, e solicitou em voz menos dura: convém a presença imediata de nosso facultativo médico. Pensei um choque anafilático de consequências fatais. O menino já estava com um processo de sepsemia. Naquela época, a penicilina e não tinha que tomar, vai tomar coisa ali para febre de uma infecção bacteriana grave, aguda, difteria. Então, o desencarne era quase certinho, juntando tudo aquilo que a gente já falou do início, aquela questão kármica, né? Essa encarnação dele, necessária para dar a segunda limpeza do seu corpo espiritual. A gente viu que na primeira foi o afogamento, teve uma encarnação até os 8 anos.
a trama toda do passado revivida, naquele imbróglio todo, envolvendo Lalina, Zumiro, Amaro, agora aí com essa inserção do Esteves, Mário Silva, e a menor compreensão da Odila, sua mãe. Então, todo esse processo, com essa encarnação curta, vai ser um alívio ao seu corpo espiritual, um modelo organizador biológico. Vai conseguir se despir daquele suicídio praticado em 1870. Primeiro, pelo afogamento. Segundo, a dilaceração, aquela que provocou para a primeira tentativa. O corpo espiritual dele vai estar bem aliviado. Vai ter na futura encarnação uma tendência ainda a infecções ou sensibilidade nessa área? Provavelmente sim. Aí vai ser só uma tendência, né? Que não vai ser aquela coisa dilacerada que já visível. No mundo espiritual seria bem visível o seu corpo espiritual que estava lá na recuperação, no posto lá com a Blandina e a Mariana, e reencarnado já externando isso no primeiro ano, uma infecção que vai ser fatal. Porém, Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina. Não esquecer que a Evelina, todo esse livro aí foi graças a Evelina, né? Evelina com aquela oração pedindo para Odila em relação à família dela, que ela estava sofrendo muito pela morte do Júlio, pede para Odila que não tinha condições. Prece refratária, acabou lá com o Clarence, o nosso lar, registrado e aí mandada assistência. A assistência tinha todo esse envolvimento, foi convidado o André Luiz, vem junto, isso vai ser interessante para te relatar um caso para o mundo dos encarnados, que é essa obra que a gente recebe aí. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito. 1 hora escoou vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e logo após convidou o pai desolado a entendimento mais íntimo, anunciando: surgiu o colapso irremediável, infelizmente é o fim. Se o senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus. Agora somente a concessão divina. Amaro, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções, recomendando-lhe, ao despedir-se, que permanecesse com o pequenino por mais algumas horas. Um sedativo administrado em Zulmira compeliu-a a repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Naquela época não era entubado, não botava nem oxigênio nem nada. Né? Imagina só o sofrimento que era, e muitos casos se sabe de passar, pessoas que entubou, dores horríveis, putrefação do próprio corpo, eram colocados até às vezes num quarto que era o mais distante da casa, que fica com um cheiro de putrefação humana pleno na residência, sem ter nada para dor, não tinha morfina, assim, foi tudo depois, assim, graças à Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial fizeram muitos testes, os Mengues da vida, né? Enquanto isso, à noite, mas tudo aquela coisa, né, foi utilizado pelas trevas e coisas que serviram para o aperfeiçoamento da ciência. Mas é assim a vida. A madrugada agora, lavada de vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo. No seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no imo da alma. Por que lutara contra semelhante inimigo? Ele pensando, né? Pensava em si mesmado. Amaro assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali cabisbaixo e vencido, no lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão. De certo já havia amargado muito. O rosto sulcado de rugas precoces que lhe detinham o pranto falava da cruz de experiências difíceis que lhe pesava nos ombros.
Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser ali tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo da prece, entendendo, enfim, que o evangelho estrebava-se às melhores razões. Aqui ele já vê, então, ele não cometeu a eutanásia, não acelerou, mas teve a intenção. Mas mesmo tendo toda essa intenção e não fazendo, o menino vai desencarnar. Ele vai juntar aquela coisa de destino e tudo, e aí vai agora aflorar nele um determinado remorso pelo que ele sentiu, o que ele mesmo inconscientemente até pensou em fazer. Mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. Ele notava triste que o remorso, como lâmina acerada, lhe retalhava o coração. Ele começa a falar: podia ter feito melhor, podia ter me esforçado, podia ter tido a intenção de curá-lo. Fiz o certo, mas sem vontade. Sem se morrer, morra. Pensou na eutanásia, não fez. Fruto do evangelho no lar que ele tinha participado, mudança de comportamento. Mas o remorso de ter pensado aí nessa situação, a gente vê quando se diz assim, que a evolução espiritual está, às vezes, até quando a gente consegue policiar até o pensamento. A gente tenta, e faz ainda de forma imperfeita, policiar as atitudes. Mas o pensamento, mesmo guardado no inconsciente, muitas vezes nós somos levados a um estado de remorso por ter pensado em tal coisa. Amário e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe o concurso. Entretanto, acolheram-no fraternalmente de braços abertos. Se o haviam ferido no outro tempo, não se achavam agora sob o guante de terrível flagelação. Rendia graças a Deus por não haver injetado substância tóxica no doentinho, agora moribundo. Mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Começa ele a pensar, só o fato de ele ter pensado isso, será que não abreviou a morte? Provavelmente até sim, contribuiu. E tanto é que se viu que foi ali a interferência do Clarence de isolar aquela energia deletéria dele. Ele sabe no seu inconsciente que ele emanou energias deletérias, densas, de destruição. É o que a gente sabe que os nossos desejos, a gente sabe o quanto que a gente possa ter contribuído para tal coisa. Experimentava o desejo de aberar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo, vergonha do remorso, né? Ele que se culpava. Durante quase 2 horas permaneceram ali os dois, calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino no colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o enlaçava, devorou o olhar sobre a imagem de Cristo crucificado e orou em voz alta: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenha o meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu: Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, receba-o dos teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre.
Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Né? Um colo morno, quente, né? Tocado das fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali se estendera às suas grandes asas. Mário Silva experimentou violenta comoção a constringir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada que parecia nascer nos recessos dele mesmo gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio da sombra fria, soluçando. E se o assassino não era nenhum espírito chamando ele de assassino, era a forma, pensamento do remorso dele. Isso atormenta muita gente vive, quem sabe a gente com erros pretéritos dessa encarnação mesmo, que vem às vezes nos acusar de tal coisa, de ter feito isso, ou de não ter feito tal coisa por ter modificado ou contribuído para que não ocorresse tal situação. A gente falou de destino, mas tem muita coisa que também acontece que não era destino e que foi pela invocação, ação ou omissão de pessoas que estão trilhando ainda nesse caminho. São 8h30, não vai dar nem para comentar mais nada dele. Eu queria falar de coisas de Jesus que a Maria de Nazaré comentou. Comenta Por no mim, livro pode mesmo. continuar. Tentar, então, só colocar algumas coisas. Eu estou lendo até bem Tu devagar. quer que cesse a gravação ou não? Não, vai deixar. Não falta. O, a Celina, tem uma passagem do Chico Xavier, lembrei disso aí, porque não está no livro, é do outro lá, do Eurípides. O Chico Xavier sempre dizia, tudo passa. Lembra que ele dizia, tudo passa. Até a felicidade. Não é uma palavra dele. Eu lendo aquele outro livro ali do Eurípides, Barçanufo, lendo aquele livro, depois que vamos devagarinho, estava lendo um, do outro e tal. O Eurípides, quando estava num grande conflito dele, aquela coisa que eu disse que ele teve uma visita de Maria de Nazaré. E mais adiante, passado algumas situações, o Chico Xavier também tinha, que claro, aí o Chico Xavier espiritualmente sabia dessas coisas, das adversidades, obstáculos que a gente vive em relação a coisas da vida. E o Chico Xavier também estava num período, numa época, em que ele estava pensando até em desistir de tudo. Estava indo em Pedro Leopoldo, aí coisa, a imprensa falando mal dele. Um sobrinho dele começou a difamá-lo na imprensa. A imprensa dava para ele coisa. O sobrinho que era alcoólatra, depois morreu o alcoolismo e tudo, dizendo que era tudo uma fraude. E saiu nas revistas no Brasil, né? Tinha uma revista naquela época, tinha os Diários Associados, o jornal, parece que uma revista Cruzeiro, uma coisa assim, tinha uma revista conhecida naquela época, e que dava essas reportagens e tudo, e ele estava muito triste para baixo, pensando até em desistir de tudo. Até que aparece para ele a Celina, essa. Só que não está no livro Celina, está no livro do Eurípides, que fala da vida dele, porque o Eurípides também teve a mensagem de Maria de Nazaré, e ela dizia ali, olha, por vezes não poderei estar, mas mando a Celina. Então tem várias passagens do mundo espiritual do Brasil que aparece a Celina. A Celina é enviada de Maria, e foi nessa época ali que ela conheceu a Celina, que a Celina foi fruto do quê? Um naufrágio de um navio naquela época na costa de Éfeso. Éfeso é hoje na região da Turquia, é na Turquia. E Maria de Nazaré foi levada, diz que foi levada pelo João, um evangelista, né, por recomendação do Pedro, coisa, e também participou da decisão o José Barnabé, que é o José, não José. Que incrível isso, né? E ele, José Barnabé participou junto com Maria e João e Pedro
para que ela saísse de Jerusalém, lá da região da Palestina toda, porque estava já as trevas preparadas para crucificar também a Maria. E aí, então, ela é levada lá para Éfeso. E aí, lá, já o Chico Xavier, quando estava já desistindo de tudo, ele recebe uma luz, tá? E ele percebe, de quem é? Eu venho, eu sou serva da mãe do Senhor, Celina. E aí ela conversa com ele e diz assim, Chico, a, a senhora, né, a Santíssima, ela manda dizer que tudo passa. Passa a dor e passa também os momentos felizes, que logo vem nesse ciclo de aprendizado. Te prepara, sempre pensa que tudo passa. Até os momentos que são muito bons, aproveita, porque eles também vão passar. Não é assim aquela coisa, tudo passa, só a dor. Então, ela dá essa referência. E aí, o Chico Xavier, ele, durante toda a vida, ele disse assim: se tem uma frase que não me sai da coisa, tudo passa. Não vejo alguém me contando uma coisa. Desejo então que passe logo isso, porque vem logo o momento bom, e o momento bom também vai passar, porque ele é um aprendizado, toda essa roda, né, da vida. Interessante isso. Mas aí a Celina, bom, aí está lá a Maria de Nazaré, quando ela foi para Éfeso, e ela foi acolhida lá por todo mundo espiritual vai guiando. E lá pelas tantas, ela está nessa casa que ela é acolhida lá por um casal de comerciantes, vendiam peixe e tal. E eles tinham uma casa que eles fizeram pequenininha e tal, e estavam pensando, será que um dia vamos morar lá, se aposentar, ou vamos alugar? E aí aparece Maria e João na vida deles, levados por Pedro, que sabia que existia esse comerciante lá, que era cristão. E aí chegam, e eles pensaram, mas quem é? E aí, quando diz que é Maria, eles se ajoelham. Imagina tudo, a mãe do Senhor está aqui. Bom, aí dão essa casa para ela e tudo. Aí vem umas vizinhas ali, e a própria essa senhora, né, do casal. Mas eu tenho tanta curiosidade, li os escritos de Mateus, o Evangelho de Mateus já existia, os escritos do Levi, né, de Mateus, e posso fazer perguntas, eu quero perguntar muita coisa e tal. E aí a pergunta que ela faz, é verdade que Jesus fez umas ele fazia molde. Bom, aqui que eu vou contar o que aconteceu, porque ela conta a verdade. Isso está só no evangelho apócrifo do chamado Tomé. O evangelho Tomé. A igreja não segue isso. Que Jesus tinha passagens dele, a primeira infância dele, então ele estava com 2, 3 anos, já estava ali, aí ia comendo, aí pegava o pão, ele conversava com o pão. Então ele dizia, o pão é feito de trigo, mas o trigo foi para o forno. Então ele pedia desculpas pelo trigo, porque ele foi para o forno para gerar um pão para ele. Então ela disse que se criou com isso, e aí o José ficava dizendo, meio estranho esse menino, mas é para o bem, para o bem. E aí a Maria sempre repreendia o José, não, tem que tratar de forma diferente. Sabemos que sabiam todos pelo anjo Gabriel quem era Jesus. Mas o José tinha aquelas coisas, pô, mas aí ia comendo o pão, tinha isso. Aí pegava o mel e assim, pô, esse mel foi colocado, obrigado às abelhas que nos trouxeram esse mel aqui que a gente pode comer e tal. E aí eles conversavam com todos, né? Então, o figo, então, que essa figueira, pô, essa nossa figueira gerou esse figo, o azeite, bom, tiveram que espremer as azeitonas, né? Que gerando coisa. Então, ele tinha essa interação era uma coisa diferente. Mas ela disse que era tão sublime que quando ele fazia, tinha esse diálogo com 3, 4 anos de idade. Aí tinha aquela questão, eles eram judeus, né? Aquela coisa, a lei de José seguia a lei. Não podia trabalhar sábado e tudo. E aí Jesus ia lá pelo um riachozinho que na borda dele tinha argila, barro. E ele fez várias, assim, impressionante, ele esculpia as pássaros. E ele fez 12 pássaros, olha só, com 4 anos de idade. Ele fez 12 pássaros de barro. E aí José disse assim, não, hoje tu não era sábado,
não vai lá para o riacho, não tem que ficar recolhidos. É sábado, não vão afrontar a lei. Aí ele, vou deixar os meus pássaros, diz a própria Maria conta, vou deixar os meus pássaros então sozinho, não vou brincar com eles. E ele bateu palma e os dois, isso Maria de Nazaré contando o irmão José. E ele bateu palmas e os pássaros de barro saíram voando, transformaram em pássaros. Vai entender isso aí, assim, a igreja não aceita porque veio do Evangelho de Tomé, mas ali, o irmão José contando que Maria disse, isso é registro no mundo espiritual. Fenômeno mediúnico é uma coisa que foge completamente a ver se a dimensão do que era Jesus, de fazer essas coisas. Eu acho assim muito. Aí tem uma passagem do Pedro, está no livro ali, muito interessante, me tocou muito aquele capítulo ali. Pedro, a gente fala tanto em remorso e culpa, né? O Pedro, quando estava, depois que ele negou 3 vezes Jesus, e teve aquela trajetória, perseguição do Sinédrio, torturas, tentativa de fazer isso, fazer aquilo contra os cristãos seguidores da Igreja do Caminho, porque até então, até surgiu Lucas, eram seguidores, chamavam de seguidores. Ele é seguidor, seguidor do caminho. Só surgiu a palavra cristão com o Lucas que sugeriu ao Paulo de Tarso, anos depois, muitos anos depois, sugeriu que não seria melhor chamar os seguidores do Messias, Cristo, o Messias. Então, quem é seguidor do Cristo é cristão. Aí surge a palavra cristão e o cristianismo, graças a Lucas, né? E aí, Maria está na obra ali, o irmão José faz um parêntese dizendo que o Pedro estava passando por muito conflito, que aí até se te relembra que tudo passa. E ele estava com uma angústia terrível, estava vendo gente sendo morta, sendo torturada, preso. O Sinédrio chamou por ele e disse: vamos acabar com essa. O que era a Igreja do Caminho? O que eram os seguidores? Acolhiam os velhos, os enfermos, os órfãos, todos só adoentados, só coisa. E o Sinédrio tinha autorização do Império Romano para liquidar com todos. Já nessa época, nós já estávamos já ali praticamente no pré-evento do Nero. Esse que tinha a autorização para terminar era o Paulo. O Paulo já teve, ele aniquilou com o Estevão. Sim, mas o Paulo que perseguiu a Casa do Caminho lá Isso, e ia terminar com mas ele ele. não conseguiu. No primeiro momento ele não conseguiu, ele tentou. E aí o que ele fez depois? Ele aniquilou com o Estevão para ficar de exemplo, né, apedrejamento público, e aí ele sai para perseguir aquele que estava tentando fazer a Abigail, que era a noiva dele, a namorada, a noiva, né, dele, irmã do Gesiel, que era o Estevão, que eles não sabiam, saber depois. E aí ele diz: quem é que está tentando doutrinar a minha noiva? É o Ananias, que fica em Damasco. E ele pede autorização para ir lá buscar o Ananias. Ali que ele vai ter um encontro com Jesus, dia a dia, aquela coisa da visão. Mas vamos dizendo assim, nesse intervalo, aí não sei se é ano antes, depois, nessa fase, Pedro estava num conflito terrível, vendo o aniquilamento e não via luz na frente dele, estava tenso. Aí ele dorme um dia, o Pedro, e ele é desdobrado e tem a visão de Jesus. Visão não, um encontro com Jesus, né? Um encontro bem humano, assim, bem ele vê Jesus, ele sente, ele fica de joelho, não, levanta, e aí Jesus tem um diálogo com ele que é relatado ali, que mostra assim o fator humano, ri, descontrai, fala isso, fala aquilo, e ele, mestre, eu não sei de tanto contamento, eu tenho tanta pergunta, eu tenho tanta angústia. Pedro, eu sei de tudo, eu vejo tudo. Segue teu caminho. Mestre, eu sinto muito remorso. Eu te neguei 3 vezes, isso não sai da minha mente. Eu não conto para ninguém, mas o que é me aterroriza eu saber que eu neguei 3 vezes o meu mestre, que me alertou que eu iria negá-lo antes do galo cantar. E aconteceu, e isso me aterroriza. Isso me deixa menos elevado do que Judas, que o traiu.
Aí ele diz assim, Judas, já tivemos encontros, tá? Tem a sua trajetória delineada, né? E será um dos nossos. Agora, Pedro, não te atormenta com isso. Se antes eu sabia, era porque tinha que acontecer. Não te atormenta com isso e te prepara pelo porvir. Se tu tem essa necessidade de tanto colocar para mim essa situação de fidelidade ao meu evangelho, vai ter provas no futuro para ti. Vai ter, a trajetória ainda é longa. Muitos haverão de vir também com esse propósito. E muitos ao longo dos tempos, eu falei que voltar sempre com todo ao longo dos tempos, né, que eles andam até não existe morte. O além-túmulo é uma realidade tão viva como essa que tu está me vendo aqui. Ah, mas já me angustia de saber que vou voltar para aquele corpo. E deves voltar. A trajetória tem que ser mais longa. Tem muito ainda para nos dar. Acaba depois a gente vê aquele, ao Pedro lá em Roma, crucificado, com a cabeça para baixo, aquela coisa toda e se vê essa trajetória, e ali tem é muito bonita a mensagem de Jesus. Nos dá um conforto muito grande, porque depois de ler aquele texto de Jesus falando com Pedro, coisa muito real, assim, de que os problemas, a gente pensa assim, às vezes problema que a gente enfrenta, coisas, às vezes até materiais, ou de saúde, tudo passageiro que ao longo dos tempos, quando assim, quando se diz a expressão do tempo, dizer que uma encarnação, por mais longa que seja, é um instante, é um pequeno instante que vão ficar essas situações que a gente estava falando de causa e efeito, né? Dos pontos que geram necessidade de reparação, isso que vai ficar para o futuro. E o que a gente faz de bem, nada mais faz aí, para dizer assim, é mais do que a obrigação, é em sintonia com o perfeito. O que é perfeito é o nosso futuro. Se o nosso futuro, como espírito, é a perfeição, tudo que a gente faz de bom não vai ficar marcado, vai se inserir na perfeição divina. Pontos de reparação, sim, serão necessários de reviver. É isso que nos atormenta e diz Jesus, não adianta, o remorso faz parte, né, da trajetória que fala tanto. Junto as coisas, a gente está tratando aqui, esse assunto mesmo de hoje, o tal do remorso, a gente comentou no início, aquelas coisas de coisas que ficam na nossa vida na forma de remorso. E fica, eu acho sim muito interessante, é importante até a gente falar, é bom falar, porque não vai assim, todo mundo vai ler o livro em momentos diferentes, se for o caso. Então, eu acho assim que outra coisa que a Maria também, essa senhora perguntou, Maria, o teu filho comia o quê? Tem assim, ó, perguntas que eu acho que até nós faríamos, né? Teu filho comia o quê? Dizem que peregrinava, saía, e poucos vinham comendo. Ela disse assim, ele comia pão com azeite, às vezes com mel e frutas. Aí ela disse, mas não comia peixe. Naquela época, peixe e vinho. Nunca comeu um peixe. Nunca se alimentou de carne. Desde criança, nunca aceitou e coisa, ficava no pão, frutas, com os legumes, mel e o azeite de oliva que ele reforçava. E aí a Maria comenta, eu não sei até como é que ele conseguia peregrinar tanto sem se alimentar. E aí ele mesmo dizia para Maria, para José, que a, a vontade do Pai é que o alimentava. Ele fazia a vontade do Pai e isso que o alimentava. Aí vem também aquela concepção nossa, quando a gente sabe a vida, viver de luz sob o aspecto do prana, né? Quando o espírito alcança a virtude, né, de se inserir no mundo perfeito, ele consegue buscar energias do prana, né, do superior, que nós estamos longe ainda disso, e aí, através desse prana, que é o que nos alimenta e mantém os órgãos no campo sutil, e ele tinha a sutileza de conseguir interferir em toda a matéria. Quando tiver assim, os bonecos de barro saírem voando, uma coisa que foge à compreensão de qualquer um. Né? Então é isso, pessoal. Passou muito tempo. Tá? Vamos então encerrar.
uma oração direta de gratidão a Jesus, a gratidão ao mundo espiritual, agradecer essa grande oportunidade, agradecer acesso a todas essas obras maravilhosas, a esses conteúdos, e rogar a espiritualidade, os amigos espirituais, que possam nos esclarecer mais e mais sobre assuntos, sobre a compreensão, o porquê também da nossa compreensão que Jesus veio até nós, um dia desacelerando todo o seu processo vibratório, e foi impulsionado pela necessidade da imperfeição humana a se comunicar conosco através das parábolas. E essas parábolas nos levam, muitas vezes, a reflexões que, às vezes, nós não demonstramos ter a capacidade cerebral até de compreensão. Mas isso fica incutido na nossa alma, que os ensinamentos, a vontade do Pai foi externada pelo Evangelho de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.